Olá, olá! Estamos começando mais um SFP, Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou o Bruno Félix, vamos falar de Série B, a abertura aí da 8ª rodada da Série B, então fique aqui, porque vamos dar palpites, fazer algumas análises, né, e dar algumas dicas para esses 3 jogos da segundona. Curta, comente, compartilhe e o mais importante, se inscreva. Muito obrigado pelos mais de 1.200 inscritos. Então, nos ajude a continuar crescendo. Vinícius Alexis, vamos falar aí desses 3 jogos abrindo a 8ª rodada nessa terça-feira na Série B, com Botafogo de Ribeirão e Mirassol, Novo Horizontino e Avaí e ABC e Tombense. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha, que nos prestigia, que nos ama, que diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos aqui no SFP, ou Sociedade de Futebol e Pitaco. Curta, compartilha, inscreva no canal, segue a gente no Instagram, só para não perder o hábito. Jogo interessante no interior de São Paulo, Botafogo e Mirassol, 2 times paulistas. O Novo Horizontino que oscila também recebe o Avaí, e esse ABC então bem tem tudo para ser um jogo horroroso, Bruno Félix. Bom, o Novo Horizontino que atrapalhou a gente em 2 apostas, né, seguidas. Teve a aposta que só não deu o Novo Horizontino, que perdeu em casa para o CRB, e depois só não deu de novo o jogo do Novo Horizontino, porque resolveu ganhar do Ituano fora de casa por 2-0. O Avaí, que melhorou, teve um bom desempenho no último jogo, né, na estreia, inclusive do Gustavo Morinigo, né, o novo treinador da equipe catarinense, melhorou, conseguiu fazer um jogo melhor, né, na última rodada, no empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então, é um jogo de difícil prognóstico para entender se o Avaí vai conseguir continuar com um bom desempenho. Bom, Vini, Botafogo de Ribeirão e Mirassol é um jogo bastante interessante. O Mirassol é o 6º colocado, o Botafogo de Ribeirão é o 7º. Apesar de uma boa pontuação, é um time que sofreu muitos gols, aí, são 10 gols sofridos em 7 jogos. Já o Mirassol com menos de um por jogo, né? Menos de um gol sofrido por jogo. Para esse Botafogo e Mirassol favorito, você acha mais legal aí naquela chance dupla com saldo, de repente mais 1,5, ou aquele menos 4,5 com uma chance dupla, ou é jogo para a gente menos 4,5 apostar? é muito, né, Bruno Félix? Oi? Menos 4,5 você força a barra, né? Menos 3,5. Eu Para sou mais botar menos conservador, 4,5 cara. você bota mais de 1,5. Eu sou mais conservador. Porque eu falo isso porque esses dias mesmo, né, nós fizemos algumas apostas pensando num menos 3,5, menos 4,5, foi no limite, né? Teve jogo 3-1. Então, mas aí a gente apostou errado, tinha que botar em mais gol e não em menos. Assim, você precisa inverter a lógica. Menos 4,5 paga tanto quanto mais de meio. E você não dá dica de mais de meio, então dar dica de menos 4,5 também não é muito certo. E o que você Não é ser acha legal? conservador, assim, é quase uma não dica. Mas o que eu quero dizer para esse jogo, é claro que eu falei do menos 4,5, mas a gente quase não faz no menos 4,5, né? No menos 3,5 com chance dupla pode ser uma boa, levando em consideração que são equipes que também não marcam muitos gols, né? Mas eu acho que ou você vai no mais de 1,5 pagando aí 40, ou você vai no menos de 2,5 pagando 1,61. Porque é um jogo de difícil prognóstico, são equipe equilibradas, posição parecida na tabela. Mirassol e empate é só palpite, porque a gente gosta mais do futebol do Mirassol do que do Botafogo, assim. Sim, Não é que se pelo que os dois times apresenta. apresentam em campo, não é muito pela diferença técnica ou algo parecido. Então Mas talvez o mais de 1,5 ou menos de 2,5 faça mais sentido. de um E aí é modo muito de geral, feeling. Se você achar, não, vai sair pelo menos 2 gols, porque a defesa do Botafogo é horrorosa, ou vai sair menos de 2 gols, porque não são 2 ataques tão confiáveis. mas Eu ainda iria até no assim, mais de 1,5, viu? isso que eu ia falar, no mais de 1,5, porque ainda assim são equipes com média de um gol por jogo. Então, E o Botafogo tem uma defesa terrível. se fosse para apostar em alguma chance dupla, eu iria no Mirassol, que tem tido um melhor desempenho e me agrada mais também. Mas vamos de 1,5. Então, vou até anotar aqui, nesse Mirassol
e Botafogo de Ribeirão. Vamos em mais de 1,5. Agora, próximo jogo, Novo Horizontino e Avaí. Também um jogo de difícil prognóstico, pelo fato do Novo Horizontino ser uma equipe que oscila muito, né? Mas também, ao mesmo tempo, sofre poucos gols, são 4 gols sofridos, né? Menos de um por jogo, com uma média de 1 gol marcado por jogo. Como comentei no início, né? O Novo Horizontino arrebentou duas apostas nossas, uma por ter perdido em casa para o CRB e depois ter vencido fora o Ituano. E o Avaí, apesar do mau momento, né, o Avaí com 12 gols sofridos, fez um jogo até que razoavelmente bem. Eu acabei assistindo, acompanhando esse Atlético Goianiense Avaí, e o time teve até que um bom desempenho. Foi surpreendente, porque não foi um jogo de ataque contra a defesa. O início, sim, né? Eu até comentei com o Vinícius no começo do jogo, que eu mandei mensagem, falando, pô, já deu quase mais de 80% de posse de bola para o Atlético Goianiense com 10 minutos, mas depois o Avaí acalmou, equilibrou o jogo e teve boas chances até para marcar. Então foi um jogo equilibrado. Então também até para se sentir, pensando no óbvio ali, né? Novo Horizontino melhor, vem de vitória, joga em casa, é um time mais interessante, é um time melhor, mas eu acho que é mais uma rodada para observar o que vai ser esse Avaí com um novo técnico, Vini. É um Discordo jogo... um pouco de você, querido mestre. Tudo bem, vamos Acho que o lá. Novo Horizontino tem todas as chances de ganhar o jogo em casa. Apesar da escorregada contra o CRB, foi um jogo que fez melhor, tomou um gol muito aleatório no erro na saída de bola, numa entregada horrorosa. É óbvio que na Série B todo mundo é meio nivelado e o nível é meio baixo, de modo geral, né? Não tem Sim, nenhum grande time. O Vitória, que parecia ser o grande time do campeonato, já está aí com 2 derrotas seguidas. E derrotas bem derrotas mesmo. Assim, sim, perdendo, jogando mal. expressivas. Jogando perto do adversário e tudo mais. Então tem tudo isso. Mas eu hoje confiaria aí no Novo Horizontino no empate com muita tranquilidade. E aí vai de novo. Naquela coisa do mais de 1,5 gol, no menos de 3,5 gols. Mas eu acho que o Novo Horizontino não vai perder em casa, como perdeu recentemente de novo. Eu já acredito que dá para ir com um pouco mais de cuidado, até pelo que eu comentei, né? O Avaí conseguiu um bom desempenho contra um time que vive um momento muito acima até do Novo Horizontino. É um time bastante interessante, esse do Atlético Goianiense, que poderia ter assumido a liderança, não assumiu. E os times do Morínigo geralmente são times mais fechados, digamos assim, pensam mais ali na defesa, ainda mais pelo momento do Avaí, que precisa se preocupar em pontuar para poder tentar ir se distanciando ali da zona do rebaixamento, ainda mais jogando fora de casa novamente, Vini. Eu iria de mais 1,5, tá? Então a minha é de mais 1,5, só no saldo de gols. Vini vai no mais 1,5 com vitória e empate de Novo Horizontino, certo? Menos de 3,5. Vitória e empate menos de 3,5. Sim. Menos de 3,5. Beleza. E vamos para o último jogo. Esse aí, rapaz, ABC e Tombense. O ABC jogando em casa. ABC segue na lanterna, né? São 13 gols sofridos em 7 jogos. Tem a pior defesa, apenas 3 marcados. São 7 derrotas. Aliás, são 6 derrotas e um empate. Ainda assim, Vini, Tombense, você acredita numa Tombense favorita mesmo fora de casa? A Tombense tem 4 pontos? Ou é jogo para, ainda assim, ir numa aposta aí de saldo? Vinícius Empate Alex. eu tão bem, mas eu acho que principalmente é menos de 2,5 gols, assim. Menos de 2,5 gols não paga tão bem, mas se você for empate ou tão bem, e menos de 2,5 gols paga 2,30. O jogo tem cara de 0-0. De 1-0 para um dos lados.
Vamos lembrando que o ABC recentemente perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão também. Então, né, eu acompanho, nessa eu acompanho. E eu Vitória ou só empate? menos de 2,5 gols. De menos de 2,5 gols pagar 1,60. Eu iria nesse vitória ou empate, menos 2,5. Bom, Vini, então é isso. Mirassol e Botafogo de Ribeirão, mais 1,5. Novo Horizontino ou empate, menos 3,5 para o Vini. Para mim, mais 1,5, sem chance dupla. E ABC e Tombense ou empate, menos 2,5. Considerações finais, Vini. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Todo dia tem vídeo novo, tem conteúdo inédito para você aqui no SFP. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Até a próxima, Bruno Félix. Valeu, Vini, valeu você. Siga aqui no canal, porque a gente tem rodada cheia e semana cheia com Série B, Libertadores, Sul-Americana também. Até a próxima.